E aí, gente, como vocês estão? Falta 20 minutinhos para eu entrar no meu plantão e dá para eu gravar esse vídeo que eu prometi para vocês sobre situações difíceis na hora da prova e por que você não deve se abalar. Bom, eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que fez uma prova esse ano de advocacia pública, salvo engano, e que estava gostando de fazer a prova, na hora de preencher o gabarito para ir embora, nos últimos minutos do segundo tempo, toca o celular, a fiscal pega a prova e ela está desclassificada. Aí o chão cai. E eu falei para ela que é necessário a gente passar por experiências assim. E por isso que devemos fazer muitas provas de concurso para aprender com nossos erros. Então, a sorte que não era o cargo dos sonhos dela, não é o cargo fim, e por isso que a gente não deve estudar, só ficar em casa estudando e não sair para jogar. Porque os tempos mudaram. Não tem essa mais de, eu estudei, e quando chegou o concurso do meu cargo fim, eu passei sem treinar, sem pegar e fazer prova nenhuma. Isso não existe. Por isso que eu falo para vocês, toda prova que cair direito, independentemente para que cargo seja, se for perto da sua casa, se você não for gastar muito dinheiro, treine. Treine porque a sua cabeça, o seu emocional na hora da prova é totalmente diferente de você fazer um simulado em casa. Você tem que ficar treinando o seu corpo nas situações extremas de tempo, nervosismo, ansiedade, e o tempo está passando e tem que escrever ainda a redação, se for caso de analista, né? Tem que escrever a redação, tem que fazer o X, tem que passar para gabarito, é só 5 horas. E aí o relógio lá passando, o tempo a pessoa tirando as etiquetas e o tempo comendo. E se você não tiver controle emocional, você não termina a prova. Entende? Quando eu fazia a prova, teve uma situação muito difícil com uma pessoa que levou água com gás. Levou água com gás numa prova. Quando foi abrir a garrafa de água com gás, simplesmente a garrafa jorrou e molhou todas as provas que estavam perto dela. Imagine a raiva das pessoas. Então, vocês têm que aprender com os erros. Celular é no silencioso, você já bota não perturbe, abaixa todo o volume dele, no silencioso, desativa alarme, bota no modo avião e desliga o celular. É isso que eu fazia, eu tirava todo o som, botava não perturbe, botava o aviãozinho, né, modo avião, e desligava, para não ter risco nenhum. Bebidas gasosas, não se leva refrigerante, água com gás, não tinha prova para substituir. E eu estava na sala dessa pessoa, eu que estava lá no fundão, respingou na minha prova, não molhou a minha prova, mas tipo, respingou quando ela abriu. Então a prova dela e das pessoas que estavam ali ao redor dela, tudo se molhou. A gente tem que ficar maior tempão esperando um malote novo chegar de prova. Olha o tumulto que essa pessoa causou, sabe? Então, a gente só aprende com os erros, para que, na hora do nosso concurso público, não aconteça bobagem. Outra coisa que eu falo, vocês têm preguiça de ler o edital. No edital vai falar o que pode levar para a prova, como deve ser o alimento. CESP, SEBRASP é tudo no saco plástico transparente. Teve uma garota que levou um saco de balinha, ela ficou lá, descascando balinha por balinha na porta com a fiscal para poder entrar. Então, assim, leia o edital para você ter noção de que caneta que tem que levar, o tempo, se pode levar comida, como é que é a embalagem, é no saco plástico, tem que deixar tudo preparado. Não é na hora da prova que você vai ver qual é a cor da caneta, não é na hora da prova que você vai ver se pode levar salgadinho em saco que não é transparente. Poxa, gente, essas pequenas bobagens
Não contem com a sorte. Não vai contando que, vou levar a caneta azul. Se não for azul, alguém me empresta na hora. E se não emprestar? Tem concurseiro, gente que estuda para concurso, que é ruim, que não empresta não. Eles querem ver teu mal, eles querem que você fique sem caneta mesmo. Tem gente que pensa assim. Alimentos, sempre vê a questão dos alimentos. Por desencargo de consciência, já bota tudo num saco transparente. Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Saco transparente, para evitar de você ficar igual a menina que eu vi na porta da prova, descascando balinha por balinha, botando no papel higiênico, que ela pegou no banheiro aqueles papel toalha, para poder entrar. Outra coisa, leve os documentos, todos os documentos, não é só um não. Leva RG, leva carteira de motorista, se tiver carteira da OAB, leva a carteira da OAB, leva umas 4, 5 canetas, da cor que o edital mandar. E outra coisa, veja como é o seu emocional na hora da prova. Eu tenho uma amiga íntima, que eu não vou expor ela aqui, que simplesmente desmaiou na segunda fase. Na hora de fazer a segunda fase, não controlou o emocional, desmaiou, teve que sair lá carregada. Teve uma professora minha, que hoje é juíza, né, lá do TJ São Paulo, que o sonho dela era TJ São Paulo. E aí, quando chegava na prova oral do TJ São Paulo, dava uma crise de nervosismo, ela não conseguia falar nada e reprovava. O que ela fez? Foi no psiquiatra, foi buscar um tratamento, porque não conseguia passar na prova oral. Toda vez travava. E hoje, por incrível que pareça, essa professora dá curso de prova oral e é juíza no TJ São Paulo. E ela estava contando essa história, que ela teve que realmente buscar um remédio porque ela não se controlava emocionalmente. Qual o problema? Isso não quer dizer que você é fraco. Isso quer dizer que você tem sentimento, que você tem emoção, que você está vivo. Então, busque ajuda se o seu problema é ficar nervoso, porque o que tira a pessoa da prova é não ler o edital para saber o que pode e o que não pode, e o nervosismo, a falta de equilíbrio. A minha tática era o seguinte, toda vez que eu ficava muito nervosa, eu ia lá pro banheiro, pedia para ir pro banheiro, respirava fundo, me alongava e orava. Não tô falando para vocês orar não, cada um acredita no que quiser, mas era o que me dava calma. E aí eu comia um chocolate, bebia uma água, chegava com outro astral. Isso aconteceu na prova de segunda fase de defensor público de Pernambuco, que caiu lei de locações e era para fazer uma contestação cheia de preliminares, com reconvenção, mas tudo no rito especial da lei de locações. Eu nunca tinha estudado isso. Eu sabia assim um básicozinho. E aí eu comecei a me desesperar, fui pro banheiro, respirei fundo, me acalmei, voltei para a sala e falei, eu vou ler essa lei toda, ela é pequena, eu leio rapidinho ela e descubro como é que faz. Pronto, deu tempo. Mas deu tempo porque eu me acalmei. Na segunda fase de defensor público do Distrito Federal, eu vi que tinha que fazer muito cálculo na prova de penal. E eu não sabia o que peça que era, e eu estava já me enrolando, fazendo os cálculos doido, já estava já 1 hora que eu perdi fazendo cálculo e sem chegar a nenhuma conclusão de que seria aquilo. O que o cara queria? Era o que? Era progressão? Era livramento? Poxa, era o quê? Eu não sabia. Mas aí tinha um PAD, né? Um processo administrativo para apurar falta grave no meio, para pedir anulidade. Eu não sabia nada, eu já estava ficando nervosa, eu tenho um trauma de matemática, já estava me tremendo, eu fui pro banheiro, respirei, me alonguei. Quando eu voltei, veio a luz na minha cabeça, aí é livramento condicional. E eu fiz a prova e poucas pessoas fizeram a peça correta, que era livramento. Muita gente fez revisão criminal, agravo em execução, incidente de excesso na execução, reze, teve de tudo nessa prova, mas graças a Deus eu consegui fazer a prova correta, porque eu me entrei no meu centro, eu voltei para o equilíbrio. Mas se você não consegue fazer isso sozinho, busque um tratamento. Então é isso, gente, não tenha medo de errar é importante para a sua prova dos sonhos.